Deputado, o senhor não defende a vacinação em massa contra o coronavírus, por quê? Então, primeiro, só para deixar bem claro, tá, Thalita? Não sou antivacina, minha carteirinha de vacina está em dia, inclusive tomo vacina todo ano da H1N1, que é produzida na China. Aqui a gente não quer colocar nenhuma intriga, nenhuma questão de, vamos dizer assim, teoria de conspiração. A gente está falando de forma científica, tá? Lá no nosso gabinete, como sempre, a gente sempre se baseia muito em cima de dados e fatos, né? Então, de acordo com o Instituto International Vaccine Institute, as vacinas têm que passar por 5 fases, tá? A primeira fase dura de 1 a 3 anos, a segunda fase dura 2 anos, a terceira fase dura de 5 a 9 anos e a quarta e quinta fase, que são administrativas, dura em torno de 1 a 2 anos. Então você fala que cientificamente não tem o prazo correto para dar a devida tranquilidade para as pessoas tomarem vacina. Então ainda está em teste, ainda é uma questão assim que gera muito cautela aí das pessoas que estão falando, até mesmo porque nunca foi testado em massa esse tipo de vacina também. Então quando se trata de ciência, a gente vê que ainda não está sendo observada a ciência, está mais a questão realmente de política, né? E aí quando a gente fala sobre política, né, aí que entra a questão do meu projeto em si. Mas de fato, agora que a gente já tem inúmeras informações, a gente vê aí números, né, de morte por Covid, está muito baixo, está entre 0,2% e 0,3% aí de quem pega Covid. E então, quais são os efeitos colaterais da vacina, o que ela pode gerar? Como é que fica essa questão do partido, como que fica essa questão dessa conversa entre vocês? Então, infelizmente, a gente não tem esse alinhamento, né? Não é só nesse aspecto, teve até ontem mesmo aumento daí de imposto sobre vinhos que a gente condena veementemente, então nem sempre a gente está alinhado. Na maioria das vezes a gente está, mas nem sempre a gente está. Nessa questão aí da vacina, a gente vê que é uma questão política, né? Porque, primeiro, nem tem vacina ainda para poder falar sobre obrigatoriedade. Conseguimos fazer a vacina tem realmente todos os aspectos que dê a segurança à população? Nem sabemos disso porque não tem a vacina. Mas conseguiu sim os aspectos que dê a tranquilidade da vacinação. Vai ter vacina para todo mundo? Não vai ter vacina de imediato para todo mundo. Então, porque a gente está falando de obrigar pessoas. Mas vamos dizer que tem vacina para todo mundo. Tem vacina para todo mundo. Qual parte da população vai vacinar? Tendo um aspecto de que a vacina foi criada, que a vacina é segura, que tem vacina para todo mundo, quantas pessoas vão vacinar? E depois, só de passar todos esses passos, que a gente pode falar ali em questão de obrigar ou não obrigar as pessoas. Mas se a gente está falando de obrigação antes mesmo de ter a vacina, você já começa a ver que é uma questão política, né? E muito me incomoda essa questão política, é o seguinte, que quando estava se falando ali do tratamento de cloroquina, né, que não era obrigatório, que era assim, quem quiser pode tomar, ainda um tratamento ainda questionável também, muita gente bateu o pé e falou assim, não pode tomar, pô, mas não é nem obrigatório, quem quiser. E agora a vacina, o mesmo pessoal que bateu o pé falando que não poderia tomar de jeito nenhum, é o mesmo pessoal que está querendo obrigar as pessoas a tomarem a vacina, mesmo não tendo a vacina ainda, mesmo não sabendo a confiança dessa vacina, mesmo não sabendo se vai ter vacina para todo mundo, mesmo não sabendo quanto por cento da população vai tomar a vacina, já querem obrigar, né? Então, por isso que a gente vê com certo temor essas discussões políticas tomando conta da questão científica, né? Esse que é meu temor maior, é por isso que a gente entrou com esse projeto. Deputado, o senhor também é contra a vacinação em massa, mesmo para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco? A questão principal aqui, Thalita, é o seguinte, a vacina que não é testada, a vacina que não tem suas certezas, né, gera efeitos colaterais. Quantos por cento de efeitos colaterais pode gerar? Quais tipos de efeitos colaterais podem gerar? Pode gerar até inclusive a morte? Uma doença aí onde que a gente vê que é 0,2, 0,3, diversos estudos estão mostrando isso, mostra que a mortalidade dela é mais baixa até do que a H1N1. Por que a gente está falando em testar em massa com efeitos colaterais superiores ao que a doença pode dar e não se sabe muito bem ainda quais são esses efeitos colaterais? Então, o direito aqui que eu estou batendo é de que a população não seja cobaia dessa vacina, entendeu? Primeiro a gente tem que ter uma vacina muito, muito testada, muito tranquila, para a gente poder estar dando outros passos de discutir até mesmo a necessidade dessa obrigatoriedade. Quem quiser aderir pode aderir. Aí é diferente, você está dando a permissão para que a pessoa queira se expor ou não a esse risco, né? Mas o que eu estou aqui sendo contrário é justamente tirando a liberdade da pessoa escolher ser cobaia ou não dessa vacinação. E esse que é o ponto principal aí que eu acho que é o projeto. Alguns especialistas... Vale dizer, tá? Sim, pode concluir.
Vale dizer também, Thalita, que a gente não está numa situação que exige medidas extremas, né? Nós estamos numa pandemia aí que eu já falo que pandemia mais, é apenas uma doença séria que a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Essa semana, por exemplo, teve duas pessoas no meu gabinete apareceram gripadas, eu falei, fique em casa. Eu tive, semana passada, em contato com pessoa que estava com Covid, a gente fica em resguardado o prazo ali de 5 dias para poder ter certeza que não pegou nenhum sintoma, poder passar para o outro. Então a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Usam-se máscaras, usam-se distanciamento, é necessário, mas não estamos mais em pandemia. A gente não vê hospitais lotados e o colapso da saúde, a gente não vê hospitais de campanha, e inclusive é até questionável qual que é dessa pandemia, porque tem muita gente que morre com Covid e não de Covid, né? Ou seja, não estamos numa situação extrema, não estamos numa situação que exige medidas extremas. Aí que volta toda a questão, é apenas uma discussão política. Isso daqui é barulho que o pessoal está fazendo e, infelizmente, a população cai nessa discussão de forma muito ruim. Os líderes ficam batendo cabeça um com o outro, poder discutir uma coisa que não deveria nem ser discutida, que eu te falei, primeiro a gente tem vacina, não tem vacina, então por que está falando de obrigatoriedade? Qual que é o risco da vacina? Não se sabe, então por que está falando de obrigatoriedade? Tem vacina para todo mundo? Não vai ter, né? Porque até produzir para todo mundo demora, não vai ter, então por que está falando de obrigatoriedade? Quem que vai querer tomar vacina? A gente não sabe nem se metade da população, 70%, 80% da população vai querer tomar vacina, então por que está falando de obrigatoriedade? Então, literalmente, ver nossa população entrando numa discussão que não é necessária nesse momento e ver líderes batendo cabeça numa situação que está se parecendo mais política do que realmente, de fato, é necessária entrar no debate.